Eu não sei o que você acha, mas parece que hoje em dia tudo virou heresia. Então é preciso distinguir o que se quer dizer por heresia, porque nem qualquer bobagem, coisa que se diga por aí, incorre nesse pecado contra a fé. Como até algumas pessoas chegam a pensar, né? O problema é que quando a gente esgarça por demais uma palavra, ela acaba correndo o risco de perder o seu sentido, o seu valor e a sua compreensão original. Ou seja, acaba banalizando aquele termo e tornando ele vago, muito diverso. Então eu tenho percebido que isso também está acontecendo com o termo heresia. Ela é uma palavra muito séria, sabe? Ela é muito pesada, muito carregada de uma história no correr ao longo da história da igreja, que alcança realidades muito específicas que, de fato, feriram a unidade e até poderiam ter corrompido a doutrina de Cristo na sua igreja. Mas hoje em dia eu tenho visto diversos grupos chamarem outros, de hereges, não porque eles tenham negado verdades da fé, mas simplesmente porque um grupo eclesial não segue, não vive segundo o outro grupo o que ele compreende como sendo a verdade, a correção de vida, o melhor comportamento de sempre, sabe? Então assim vai surgindo uma espécie de patrulhamento ideológico, patrulhamento eclesiológico, pastoral, espiritual, patrulhamento doutrinal, litúrgico, por aí vai. Isso acaba gerando um mal-estar muito grande entre aqueles de linhas vivenciais diferentes, chamando de hereges. Olha, gente, essa é uma palavra de acusação muito pesada, sabe, para se dirigir a alguém ou para um grupo eclesial. O uso de forma indiscriminada desse conceito acaba causando também uma confusão nos fiéis. E como eu disse, banaliza e esvazia o seu significado. Eu tenho certeza que você também já leu ou já ouviu alguém chamar, mesmo que de maneira jocosa, outra pessoa de herege. Mas aí é que vem a grande questão. O que é mesmo herege? O que é uma heresia? Como identificá-la? O que ela representa? Se tem um lado bom nisso tudo, é que essa semeadura de confusão sempre é possível abrir espaço para uma reflexão séria, à luz do magistério, da doutrina, sobre o que a igreja tem ensinado sobre esse tema. E é isso que eu quero falar com você hoje nesse vídeo. Então, o que é heresia? Para tentar responder essa pergunta, eu quero ler com você o que diz aqui o Código do Direito Canônico, no seu número 751. Diz-se heresia a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Apostasia é o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. Então veja que nós temos aqui como que 3 categorias descritas: a heresia, a apostasia e o cisma. Nesse vídeo eu quero falar sobre a heresia, tá? Então preste atenção em algumas características. Para se classificar como heresia, como herege, o Código de Direito Canônico diz o seguinte: primeiro ponto, negação pertinaz, ou seja, pertinaz é uma coisa frequente, recorrente, quanto mais persistente. Não é somente uma divergência, uma simples dúvida ou uma reflexão ainda em elaboração. É a pessoa, ou um grupo que nega de fato uma verdade da fé. Mas mesmo assim, essa, digamos, primeira negação ainda não caracterizaria a heresia ou herege. Bom, pelo menos não de imediato, Ela tem que ser, como diz o termo, pertinaz, persistente nessa negação. Mesmo as grandes e graves heresias na história da igreja, como por exemplo o arianismo, ela não foi declarada como tal de primeiro momento, Então imagina comigo. Ário imaginou que Jesus não era Deus. Não necessariamente nessa hora, na primeira afirmação, ele virou um herege de imediato. Ele poderia ser perfeitamente possível que estivesse cometendo um erro, ainda que de boa fé, tá? Olha, não estou aqui defendendo o Ário, tá bom? Eu estou aqui fazendo um exercício hipotético, tá certo? Então imagina comigo que ele tenha tido partido de algumas premissas erradas, então as reflexões filosófico-teológicas dele acabaram produzindo argumentos falsos, mas digamos que, ainda que houvesse alguma boa fé, alguma boa vontade, uma espécie de busca da verdade, seria um erro de boa fé. Então, se após alguma correção fraterna ele tivesse compreendido a verdade, o seu erro, não teria motivo para proclamá-lo como herege. Eu sei que é claro que a gente sabe que não foi isso que aconteceu na história. De fato, ele permaneceu no seu erro, quanto mais, ele reafirmou sua heresia, levou outros tantos ao erro e, de fato, incorreu em heresia. Então veja que uma certa proposição ela pode até ser em si mesma falsa ou contrária à fé, mas ela pode talvez não ser herética no sentido estrito do termo,
Porque a heresia, ela depende também da atitude de quem sustenta aquela falsa proposição. Ou seja, não basta errar em matéria de fé para cometer esse pecado de heresia. É preciso que o erro em matéria de fé seja acompanhado também de uma obstinação por parte daquela pessoa. Ok até aí? Segundo ponto, então, continuou o Código de Direito Canônico. Depois de ter recebido o batismo. Ou seja, pessoas que não são batizadas, elas não podem ser chamadas de hereges. Um ateu, um budista, um ateísta, por exemplo, isso claro, se eles nunca foram batizados, né, depois abandonaram a fé, enfim, se eles nunca foram batizados, essas pessoas não podem ser classificadas, tecnicamente falando, como hereges, entende? Por outro lado, um católico autêntico, ele deve necessariamente aceitar todos os artigos do credo cristão. Então, a premissa para existir um herege, precisamente, é a recepção do batismo. Ou seja, somente um batizado é que pode ser um herege. Então é algo que nasce dentro da igreja em contrário às verdades da fé cristã, da fé católica. E é por isso que ao longo da história da igreja, muitos hereges, eles foram padres, bispos, teólogos e por aí vai. Terceiro ponto que o código nos fala aqui. O objeto da heresia é uma verdade de fé. Então veja que nem toda divergência de fé ela é uma heresia. Uma coisa, por exemplo, é negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra seria debater algumas interpretações ou correntes de pensamento teológico. Elas têm níveis aí bem diferentes. Claro que existem correntes também teológicas que por si só são heréticas, mas eu me refiro àquelas querelas, sabe, do ponto de vista que não chegam a ferir a doutrina ou algum dogma, sabe? Então quer dizer, uma coisa é, por exemplo, eu negar uma verdade dogmática. Jesus 100% homem, 100% Deus. Isso é gravíssimo, é uma heresia. Outra coisa são questões debatidas pelos teólogos. Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? O que está narrado ali no texto está em sentido literal, histórico ou simbólico, tá? Então isso é importante diferenciar. Outro ponto importante, não confundir, por exemplo, o ensinamento comum com uma verdade de fé. Veja que o objeto da heresia é a negação de uma verdade de fé. Por exemplo, os artigos do credo, os dogmas da igreja. O quarto ponto desse parágrafo faz o seguinte: uma dúvida também pode ser uma heresia. E é claro que todos nós temos dúvidas, mas um dos casos mais célebres e talvez mais belos de dúvida foi o milagre eucarístico de Lanciano, que você deve conhecer bem, o mais famoso. A tradição ensina que lá pelo século VII, um sacerdote da ordem basiliana, enquanto ele celebrava, ele duvidou da verdade que se celebrava no rito da missa. Então, após ele ter duvidado da transubstanciação, o sacerdote e também ali o povo que estava presente viram a transformação da hóstia em carne e o vinho em sangue. Então veja que a dúvida por si não chega a ser um problema. Eu diria mesmo até que a dúvida até faz parte do processo de fé. Mas o que torna a dúvida como heresia, como diz o Código do Direito Canônico, é a chamada dúvida pertinaz. Lembra aí, pertinaz. Ou seja, alimentar constantemente uma dúvida sobre um dogma. Nesse caso, então, ela é persistente. Aí sim é que a dúvida pode ter mesmo o efeito da própria negação. Ou seja, a diferença é que enquanto a negação pertinaz ela é feita, digamos, de um modo público, com a dúvida pertinaz nós negamos no nosso interior. Repito, duvidar é normal e não é uma heresia. Pode ser uma falta de compreensão, de assentimento mais claro, uma catequese fraca, uma fraca formação, limites humanos, de fé, de compreensão, qualquer coisa. Até aí tudo bem. A dúvida, ela vem porque nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos enxergar a realidade espiritual como um todo. Agora, o cultivo e a persistência é o que incorre na transformação disso numa falta grave. Quando nos recai uma dúvida, nosso primeiro movimento deve ser justamente correr para Jesus em oração, contar para Ele. Por exemplo, você pode dizer para Jesus: Senhor, eu tenho dúvida nisso, mas eu confio em Ti, eu confio na Tua igreja. Aumenta, renova a minha fé, toca a minha compreensão, o meu entendimento, a minha inteligência. E mesmo que eu não compreenda totalmente, me ajuda a ter o assentimento da fé. Entendeu? Então, o herege, por definição, é aquele cristão que rejeita a autêntica fé católica revelada por Deus, que foi atestada pelo magistério em alguma declaração solene, ou também no ensinamento dos santos padres, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, uma pessoa, um movimento, uma corrente espiritual, um grupo eclesial, ele não é herege só porque você não gosta desse grupo, como ele vive, como ele se comporta,
como ele vive a sua fé católica. A igreja, meus queridos, ela é, usar aqui uma simbologia, ela é como um lindo jardim, sabe? Onde existem os mais variados tipos de flores, de cores, tamanhos, de odores, mas todas ajudam a embelezar e adornar esse lindo jardim que é a igreja. Sempre foi assim. Não é isso que a gente lê nas Escrituras, em particular em Coríntios, que está lá falando sobre os diversos dons, carismas e ministérios, mas que é um só e o mesmo Espírito Santo que derrama os seus dons, carismas, quando, como e sobre quem ele quer. Então veja que cada movimento eclesial, com a sua via de santidade, pela qual busca fazer a vontade de Deus na igreja, pela igreja e com a igreja. Nós professamos uma só fé, um só batismo, a fé católica é trinitária, a igreja é santa, una, católica, apostólica, romana, mas não podemos esquecer que desde sempre, na história bimilenar da igreja, surgiram inúmeras expressões, devoções, piedades, escolas de espiritualidade. Nós somos irmãos, todos unidos ao mesmo corpo místico de Cristo, que é a igreja e que, claro, tem Cristo por cabeça. Seja qual for o movimento, a expressão, corrente espiritual pela qual você se identifica, nós podemos até encontrar alguns pontos de divergência, mas convergência naquilo que é essencial à nossa fé. Então vamos nos lembrar que aquilo que é inessencial, acidental, o que é particular, isso não deve nos impedir para viver uma vida fraterna, nos respeitando e dialogando de maneira aberta, respeitosa, honesta, nos amando para que o mundo possa ver e expressar e clamar sobre nós. Vede como se amam. Um abraço, Deus abençoe.